Se encontre aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema articular. Já parou para pensar por que tantos movimentos acontecem em nossas mãos? Porque algumas pessoas são mais hábeis em fazer movimentos de malabarismo e também aí, parece que tem elástico entre as articulações? Será que é porque ela tem ligamentos a mais? Ou melhor dizendo, será que ela não tem qualquer ligamento e os ossos são soltos? Não, nada disso não. Ela tem basicamente os mesmos ligamentos que nós temos. Contudo, esses ligamentos, sim, eles têm uma maior elasticidade do que o que nós temos. Mas prestem atenção, se esses ligamentos são mais elásticos, quer dizer o quê? Essas articulações, facilmente elas podem ser deslocadas. Mas para entender por que uma articulação ela é mais livre, ou pelo menos tem uma maior liberdade de movimento do que outras, é necessário que vocês entendam que um sistema articular é contido por articulações, e articulações é o que permite a ligação entre duas ou mais peças ósseas. E isso é feito através de tecido conjuntivo ou um tecido cartilaginoso. Então, para isso, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Pois bem, vamos estudar aí os tipos de articulações parasinoviais, dependendo aí do formato dessas articulações. Se um formato for arredondado para uma articulação e na outra tiver uma fossa, como uma bola aí de golfe, e no outro eu tiver um formato de um acetábulo, literalmente, eu vou ter a articulação do tipo esferoide, que acontece lá na articulação do quadril, entre a cabeça do fêmur, juntamente com o acetábulo. Aí esferoide, e eu tenho os 3 eixos que vocês aprenderam já numa videoaula que eu passei, entre eixos lá, né, e os planos, que seria, quais seriam esses eixos aí? O eixo longitudinal, o eixo lateral, o eixo transversal, e eu também tenho o eixo antero-posterior. Né? E aí respeitando os seus respectivos planos. Então permite movimento aí de flexão, extensão, abdução, adução, rotação, enfim. Então aqui é um exemplo típico da articulação do quadril, que é o esferoide. Então é quando uma articulação ela tem um formato arredondado e vai se encaixar em uma estrutura que tem o formato de uma fossa. No segundo exemplo é a articulação do tipo elipsoide, no qual aí eu tenho 2 eixos, certo? Por exemplo, a flexão, né? Então, como se fosse aqui, flexão aqui do punho. E eu tenho, no caso aí, o desvio, né? No caso aí, radial, né? Então, tem desvio radial, que seria, na verdade, uma abdução. E eu tenho aqui, a flexão e a extensão. Um exemplo seria quem? A articulação que acontece entre o rádio e o osso esfenoide. Então, essa articulação, ela é do tipo elipsoide e acontece aí em 2 eixos. Por isso aí o desvio unar, desvio radial, né? O que seria o desvio unar? Desvio unar seria uma adução, desvio radial, uma abdução. E aí, movimento de flexão do punho, movimento de extensão. Num segundo exemplo, eu tenho o formato trocoide. O que seria isso? Uma estrutura tem um formato arredondado e a outra estrutura um formato achatado, permitindo um movimento rotacional. É um único eixo. Aonde encontro isso? Entre a cabeça do rádio e o capítulo lá do úmero, permitindo um movimento rotacional, né? Como no caso aqui, supinação e pronação, e entre a articulação atlanto-axial, permitindo aí a rotação da cabeça, ok? Um outro exemplo seria o gínglimo, que oferece somente um movimento, que é de flexão e extensão, portanto um único eixo aí a ser abordado, ok?
Na verdade, o joelho ele tem flexão e extensão, só que é um gínglimo modificado, porque ele vai oferecer mais do que um movimento. Então, o joelho é um gínglimo, só que é um gínglimo modificado. Aonde eu tenho esse tipo aqui de articulação do tipo gínglimo? Eu tenho na articulação talo-crural, que permitindo aí o movimento de dorsiflexão, e eu tenho também na articulação do cotovelo, entre o húmero e a una. Agora, as articulações do tipo plana, ela pode ser em 2 eixos ou 3 eixos, depende aí da amplitude de movimento. Geralmente, os movimentos são de deslize, para frente, para trás. É como se eu pegasse uma borracha, deslizasse ela para frente, para trás, para os lados e fizesse um movimento rotacional. As articulações planas são encontradas lá nos ossos intercarpais e intertarsais. Já a selar é em formato de sela, é como se uma pessoa estivesse literalmente montando num cavalo. Aonde eu encontro? Entre o trapézio e os ossos ali, né, os ossos metacarpais, promovendo aí, né, movimentação em 2 eixos. Por exemplo, flexão e extensão, abdução e adução. Então, essas foram as principais articulações encontradas lá nas sinoviais, ok? Então, se vocês gostaram da aula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos. Também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativa o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!